Começou. Esse Apocalipse de um Cineasta é um dos meus preferidos. Eu até gosto de assistir mais o próprio bastidor do como foi feito, né? O Apocalipse Sinal do que o próprio Apocalipse. Eu acho melhor, eu acho esse mais filme melhor pra divertido, caramba. mais instrutivo, Sim. em todos os sentidos. Nossa. É muito doido. Nossa, Gosto esse muito. filme é... Bom, mas gente, estamos aqui conversando já, mas a entrevista estava aqui gravando já, nem sabia. Eu estou aqui hoje para entrevistar um sujeito extraordinário aqui, profissional de cinema, e como é muito raro, no meu canal, a primeira vez que eu entrevisto um profissional da área de cinema. Então, não posso perder a oportunidade. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, aqui atrás, estamos num lugar aqui magnífico, em Brasília, e junto aqui com o Henrique, né, fazendo um trabalho que não podemos revelar qual é, trabalho, por enquanto, totalmente confidencial e secreto, mas nesses intervalos, hoje deram uma folga aí pra gente, Hoje é folga. né, e estamos guardando o sábado hoje, né, como se tivesse... como se fosse o feriado judaico aí, guardando o sábado, o sabá, nosso sabá. E, então, aproveitando aqui, não poderia perder esta oportunidade de entrevistar, e para que vocês todos conheçam o Henrique. Eu já conversei aqui um pouco com ele e vi que ele conhece de tudo, sabe de tudo também. Então, isso? Nós vamos ter um belo bate-papo aí. Primeiro, Henrique, fale... público te conhecer. Você vê que grande parte já te conhece pelos seus vários trabalhos que você fez aí. Quando você citar, o pessoal já vai ligar os pontos. Não é isso, Henrique? Então, primeiro fale aí, seu nome completo, tua idade. O pessoal conhece o Henrique como Ruivo. Porque ele é ruivo, não sei se vocês notaram aí. Não sei porquê. Ninguém... não tem nada a ver, né, Henrique? Não tem nada a ver, te chamo de ruivo. Não sei se você gosta, como é que você aprova? Você aprova? Não, acho ok. No cinema a gente tem que pegar um apelido, né? Ficar mais fácil de lembrar. A gente acaba pingando muito de trampo em trampo, assim, aí é difícil de lembrar o nome das pessoas, porque toda hora muda, né? Sem dúvida. Seu apelido poderia ser também CDF. Não, imagina. Você foi um destaque aí, um crânio, não? Sempre na escola, sempre foi um dos melhores. E agora você é considerado um dos melhores técnicos de som no Brasil. Não, isso aí é você que está falando, claro. Não tenha dúvidas que você é um dos melhores. Eu vi você trabalhando e vi que geralmente o diretor... e outros envolvidos na produção às vezes se irritam, né, ficam um pouco alterados muitas vezes por causa de problemas mil que acontecem durante a produção, mas eu notei que você todo o tempo foi tranquilo contigo, não teve nenhum entrevero aí, não foi? Acho que o som é mais, não diria mais fácil, mas a gente consegue ficar um pouquinho mais protegido desses imprevistos de filmagem, assim, né? Não é tanto a nossa preocupação, por mais que influencie, não é a gente que tem que resolver as buchas que aparecem, né? É um mundo mais reduzido que a gente precisa controlar ali, que é o mundo do som, que já é bastante coisa. Mas problemas de produção não é com a gente. Nossa, então... essa parte sonora, mas tem tanto, a gente tem tanto a falar sobre isso, nós vamos falar. Aguarde aí que nós vamos falar. Mas, Henrique, primeiro se apresente, por favor. Meu nome é Henrique Gentil, mas como o Cláudio já disse, o pessoal no cinema me conhece como Ruivo. Aqui eu tô como técnico de som, mas eu trabalho no que a gente conhece por cinemão, né? Série de streaming, essa coisa... mais como assistente de som ou microfonista, assim, não sou o maior técnico de som no Brasil, como o Cláudio disse. Longe disso, estou ainda no começo da minha caminhada sonora aí. Mas, é isso, estou aqui em Brasília para fazer esse filme com o Cláudio e com a galera aqui, nesse casarão. O pessoal alugou, vamos deixar bem claro aí, a produção alugou essa mansão aqui.
Quando a gente entrou na piscina aqui atrás, que nós vamos aproveitar daqui a pouco. Churrasco, uma churrasqueira, vamos fazer um churrascão aí daqui a pouco. Todo dia churrasco, não é isso aí? Todo dia churrasco. Desde que eu cheguei aqui... Morram de inverno. Mas sempre... olha, para mim é a primeira vez, então eu tô aqui me esbaldando. Você já está acostumado. Dá pra passar muito mais perrengue que isso aqui, viu? Às vezes fica em cada lugar, não é? Cada uma que a gente enfrenta no cinema, cara. É verdade. É essa a realidade do cinema brasileiro. Talvez lá, provavelmente lá, em outras realidades, talvez sempre seja assim, não? Provavelmente. Hollywood, por exemplo, talvez. Quase sempre deve ser esse padrão, não? Não sei, nunca trabalhei lá. Se me chamarem, aí um dia a gente marca outra entrevista para falar como é que é. Mas então, você se formou aonde? Você estava me falando? Na Universidade de São Carlos, né? Me formei na UFSCar, isso mesmo. Eu fiz imagem e som lá. Que ano? Eu entrei em 2012 e saí em 2016. Acho que foi isso. 16, 17, por aí. Sua mãe ficou feliz quando você escolheu a carreira de cinema? Olha, dadas as opções que eu tinha apresentado para ela ficou, porque como eu tinha conversado com o Cláudio antes já, eu queria fazer ciências sociais, aí ela estava super preocupada. Pior ainda. Aí eu acabei indo para... eu já fui no pior mesmo, quase ciências sociais, a história, então tá próximo. O que é pior, história ou ciências sociais? Eu acho que é história, porque eu acho que ciências sociais te dá mais aberturas, que é sociologia, depois você pode fazer outras especialidades, antropologia, por exemplo, ciências sociais para antropologia é um pulo. Não? É um pulinho, realmente. A história fica mais distante. Ciências sociais você pode explorar várias áreas, né? Política, te dá mais, eu acho que mais margens para explorar outros percursos também, né? Depois se você quiser. Agora acho que história você acaba ficando depois meio que segmentado, um pouco segmentado e a maioria cai na docência, não? Vai virar professor, 99%. Aí só uma parcela que acaba fazendo algo assim um pouco mais longe desse, né? Longe do que geralmente é raro, né? Eu sou talvez um desses raros que eu larguei a docência muito cedo, preferi ser jornalista, escritor e outras. Cineasta. Não, cineasta não. Eu gostaria de ser cineasta, sempre quis, fiz até curso, conheci grandes cineastas, né? Não te falei, mas eu conheci o Oswaldo Candeias. Pô. Entende? Entrevistei o José Maljica Marins. Nossa. Entende? Conheci ele, assim, conversei o dia inteiro com ele. Não é? O Maljica passou uma vez lá em São Carlos fazer uma palestra. Denoir de Oliveira. Caraca. Ele que fez o filme lá, o Baiano Fantasma, lembra? Nossa. Eu tive aula com ele. Teve aula? Aula com ele. Tive aula com ele, entendeu? Então, mas veja, eu nunca consegui ser cineasta, pô. Nunca consegui. Como é que eu vou fazer cinema? De que jeito? Né? Precisa ser o Walter Salles Júnior para fazer cinema, né? Não tem condições. Não dá. Dá pra tentar editar. Hoje tem. É uma arte em si só, né? Conseguir passar em edital e tal. Tem que ter uma especialização. Pra mim, não tem esse saco, não tem essa paciência não. Mas só para a gente voltar a você aí, que é o que interessa. Então aí você fez o curso e logo imediatamente você já começou a trabalhar. Eu saí do curso, fiquei um ano meio parado assim, tentando entrar no mercado, porque também é isso, né? Você termina um curso de cinema, especialmente fora, como eu fiz, né? Fora do eixo ali Rio-São Paulo, né? Porque São Carlos não tem um mercado de cinema forte, né? São poucas as opções ali, poucas as vagas no mercado. Aí passei um ano mandando contato para um monte de gente, procurando emprego, até que apareceu ali no final do meu primeiro ano pós-universidade ali, uma oportunidade para fazer um filme, um longa como assistente de som, para um técnico de som
muito mais experiente, assim, foi uma excelente oportunidade. E aí eu fiz esse filme aí e dali pra cá comecei a me colocar no mercado, fazer contatos profissionais, a galera ia me chamando para as equipes. No cinema, o estilo de contratação é freelancer mesmo, né? Todo mundo trabalhador freelancer. Então é muito quem indica, né? A gente brinca que precisa de QI, né? Quem indica. Entendi. Mas quanto mais trabalho você fizer, mais você vai ficando conhecido, as pessoas vão falar, tem ali um bom técnico de som e... Exatamente. É uma grande panelinha, assim. Quando você começa a trabalhar muito no mercado, você percebe que todo trampo que você entra estão mais ou menos as mesmas pessoas. Você fala, ué, de novo. E quais foram os seus trabalhos aí que você destacaria? Você trabalhou em vários, né? Não dá para falar de todos, eu acho, mas quais foram os que você considera, quais os mais relevantes? Cara, acho que o último grande set que eu fiz aí foi. Eu tive no set do Beleza Fatal, que foi aquela novela da HBO Max lá, que lançou no começo desse ano agora. Na verdade, a gente gravou ano passado, né? E acho que foi a coisa de maior exposição que eu já fiz, assim. Eu fui como segundo microfonista, não fui como técnico, não. Numa equipe muito boa, assim, excelente. E foi uma baita experiência. Foi um set de 6 meses. Set de filmagem geralmente não é tão longo assim, principalmente pra longa. Série já passa a ser mais longo, mas 6 meses é um pouco demais até pra série, assim. Porque foram 45 capítulos. Então foi uma novela. Uma novela, exatamente. Uma novela. Muita gente deve ter assistido essa. Teve bastante audiência, não foi? Teve. A recepção. Como é que foi? A recepção foi muito boa. Assim, talvez. Às vezes eu tô na minha bolha, assim, mas eu acho que foi uma boa recepção. Ela foi comprada pela Band, né? Os direitos de exibição. Passou na TV aberta. TV aberta? Sim, acho que tá passando. Desculpa, é que olha, eu não assisto televisão. O pessoal sabe aí do meu canal, eu não assisto televisão há mais de 20 anos. Eu não tô por fora. Eu também assisto pouco, cara. A curiosidade, quem trabalha com cinema, com audiovisual, não consegue também tempo pra assistir as coisas que faz. É isso. Eu mesmo não consegui até agora terminar Beleza Fatal. Tô na metade. Você mesmo não assistiu? É muito capítulo, eu tô na metade. Entendi. Tem que ir pegando tempo de folga ali pra assistir. Às vezes a gente não. Às vezes dorme no meio do capítulo. Não porque é ruim, assim, é porque realmente tá cansado. Você trabalhou também em uma sobre a vida do João de Deus aí, foi. Só que aí, pra gente falar de João de Deus, você dá uma maneirada que você vai falar, porque senão derruba o canal, né? Você fala aí com eufemismos e tudo. Eu fui microfonista também na série João Sem Deus, que é o nome da série, pro Canal Brasil, que dá pra assistir no Globoplay, com o Marco Nanini no papel de João de Deus, que foi, assim, uma honra trabalhar com ele, coisa impressionante, assim. Ele faleceu, não foi? O Nanini tá vivo ainda? Tá vivo? Cara, agora que você falou, eu não sei. Quem faleceu acho que foi o Neila Torraca, certo? Agora o Nanini eu não lembro. Eu acho que o Nanini tá vivo. Ele né? já era bem idoso, assim, quando a gente gravou e fazia um tempo, mas não sei mesmo. Eu também não tô lembrado. Depois você corta essa parte, tá, Cláudio? Não. Não, mas não dá pra... eu não sou eu não sou do show business, eu não acompanho muito essa área do show business, não estou me lembrando realmente, mas espero que ele esteja vivo. Eu espero também. Lógico. Né? Mas, então, essa série, rapaz, você estava falando aí até um pouco abordou bem a vida do João de Deus. É a cidade de Abadiânia, se não me engano, de Minas Gerais. Né? Isso, Abadiânia. Você esteve lá? Não tive, não. A gente reconstruiu a Abadiânia tal qual a época do João de Deus, né? Como... usando as reportagens todas que tiveram lá ao longo dos anos como base, assim. E reconstruímos, se eu não me engano, foi em Osasco, era um colégio em Osasco lá, gravamos na Vila Maria Zélia também, foi Osasco e São Paulo ali, as locações. Foi o cenário todo, eles conseguiram reconstituir de maneira perfeita.
Foi uma coisa impressionante, assim. Eu assisti acho que tem um documentário, se eu não me engano. Ou foi uma reportagem mesmo, bem completona do Fantástico, talvez. Talvez seja isso. Que eu assisti como preparação, assim, só pra me inteirar um pouco mais da história. E aí depois eu lembro que quando eu tava no set de filmagem, ter esse choque. Falar, caramba, realmente parece que a gente tá lá, assim. Pirapora do Bom Jesus, lembrei também. É perto de Santana de Parnaíba, por aí, não é? Depois de Osasco. Isso aí, a gente filmou ali também uma boa parte. Perto do Tietê, passava por perto? Passava pelo Tietê, sim. Olha aí, ó, o povo já tá caindo pra piscina, hein? Ó. Que beleza, hein? Ó. Que beleza. Falar em que beleza, eles vão falar muito do que beleza daqui a pouco. Espera aí, que não saiam daí, não saiam daí. Essa parte talvez seja uma das mais divertidas, aguardem. Mas então, o negócio do João de Deus, para quem não lembra aí, foi aquela desgraceira lá, que todo mundo sabe aí. Cara, como é que um sujeito que se dizia com poderes mediúnicos, capacidades mediúnicas, e ele praticamente era o grande centro atrator de Abadiânia, não era? Era o que movia a cidade, e ele era quase um santo. Quase, não, no espiritismo, então, considerado assim tipo um Chico Xavier, um status enorme, né? Como vários outros, a gente teve vários outros médios, tipo o Dr. Fritz, né, que incorporavam o Dr. Fritz, tipo Rubens Faria, que eu conheci, certo? Eu conheci o Rubens Faria, eu estive lá no centro espírita dele, passei o dia inteiro acompanhando, e depois aconteceu também um escândalo com relação ao Rubens, nos anos 90, e aconteceu aí o mesmo com o João da Abadiânia, né? E talvez tenha sido até muito pior do João da Abadiânia, porque ele era um cara que já estava operando lá já fazia uns 30 anos. Não, foram anos de abuso. Décadas. Varridos para baixo do tapete. Foi muito mais grave. Muito mais grave. E você vê que tinha toda uma estrutura aí em volta para fazer isso mesmo, varrer para baixo do tapete as coisas que ele fazia lá, né? Então muita gente já sabia o que ele fazia, é isso? Ele tinha um círculo interno que sabia, e acredito que quem ficou lá por anos devia ter alguma suspeita, mas é aquela coisa, né? Depois que você investe tanto tempo numa comunidade, né? Cria aquele sentimento de comunidade, né? Acho que fica difícil para a pessoa aceitar o mal, que é uma figura tão importante como o João de Deus. Na história recriada, foi totalmente fiel, então. Né? Você lembra mais ou menos como é que estourou o negócio? Você lembra? Qual foi o estopim lá foi, acho que uma das mulheres que denunciou, foi isso? Foi uma denúncia que vazou desse esquemão de abafar casos, assim, que começou suscitou várias... Quer participar aí, Ciro? Não, só você ouvia. Chega aí, você foi o primeiro a pegar a piscina, hein? Que privilégio, hein, amigo? Primeiro a ser batizado aí. Boa demais. Quer ser batizado também? Ou não? Você quer ser batizado? Não, acabei de ser aqui. Então tá jóia. Mas fica à vontade, quiser falar alguma coisa, Ciro, quiser entrar aí, tá? Fazendo uma entrevista aqui. Uma live, estamos numa live aqui, sendo entrevistado ao vivo. O Cláudio me puxou aqui e falou, vou conversar contigo. Quem começou a gravar, velho? O cara acabou de chegar da corrida. Exato, ali meio aerado assim, tomando água, sabe? Mas é isso. Então, rapaz, maravilha. Vamos falar aqui de um outro assunto, então. Né? Você é um grande fã também do Tim Maia, rapaz. Eu estava ouvindo o Tim Maia aqui, e você tem as músicas dos LPs lá, dos LPs viraram cult. Não tem outro termo aqui, isso, 1 e 2.
viraram um cult aí. Hoje esses LPs estão custando aí uma fortuna, né? Incalculável aí. E o negócio virou assim, é tão doido isso. Tão doido, quer dizer, o Tim Maia ter se metido nessa seita aí, da cultura racional, atraído pela vontade dele de querer contatar extraterrestres, foi isso que moveu, segundo o Tim Maia contou depois em entrevistas, né, que isso que movia ele. E quando ele chega lá na seita do Manuel, do Sr. Manuel, ele até disse depois que aquilo não passava de uma umbanda de quinta categoria, de um espiritismo do mais baixo nível. Ficou totalmente decepcionado e pior, roubaram ele, parece também, né? Não foi? Acho que sim. Eu não, como eu te falei, eu não sei em detalhes da história, não. Eu sei as grandes pinceladas. O que aconteceu foi que a renda desses discos do Tim Maia foram praticamente, acho que todas revertidas para a seita. E ficou lá tudo com eles. Ele fez pra isso, né? Foi tipo tarefa. Fez pra eles. Ele era... Que é isso, né? Essas seitas, esses cultos são muito organizados, né? Tem sua militância, tem seu... E o Tim Maia caiu nessa, né? Ele falou também, eu lembro... obreiro. Me lembro que ele falou também que ajudou... Não foi só os discos, não. O Tim Maia também levou muita gente para a cultura racional e ajudou a vender muitos livros também, porque ele levava livros nos shows. Lembra disso? Na música ele mandava ler o livro, né? Isso. Imagino que fazia no show. Ajudou a vender muito livro. Tudo isso aí, diz que toda essa grana não ficou nada para ele. Exato. Foi toda para a seita. E a seita se beneficiou muito por causa do Tim Maia. E até hoje. Porque muita gente a seita ficou tão famosa por causa do Tim Maia que muita gente, acho que até hoje, às vezes acaba entrando na seita levado por isso. Sem saber que o Tim Maia renegou completamente depois aquilo. Né? Renegou e criticou e detonou a seita. Assim que a seita se fazem, né? Pega o exemplo da Cientologia lá nos Estados Unidos, né? Que tem o Tom Cruise, né? O garoto. Tom Cruise, grande garoto propaganda. Grande garoto propaganda. Só que acho que nunca caiu. O Tom Cruise, a ficha dele não caiu até hoje. Não, acho que não. Ele e a mulher dele, a ex-mulher dele também, né? A Nicole Kidman também. O John Travolta. John Travolta, amigo. Tem aquele filme do Kubrick que é meio sobre isso lá, ou não? Não é sobre Cientologia. Outra seita. Não, na verdade, o Kubrick é aquele filme de olhos bem fechados. Bem fechados. De olhos bem fechados é sobre, na verdade, tem mais a ver com a elite oculta. Essa elite oculta que controla... Satanista. Sabe, Jeffrey Epstein, sabe? Tem a ver com isso, né? Tá, ok. Sabe, aquela Hollywood, o que rola não essa mansão aqui, nas mansões lá de Hollywood. Não sabemos o que rola nas mansões de Brasília. Aqui também, aqui também, certeza absoluta praticamente que aqui nessa mansão, pelo que tem aqui, nesse bairro aqui das mansões aí, não tenho dúvida nenhuma que deve... Tem casão, cara. A gente tá no... Só. E aqui, pelo que a gente vê aqui também, de estrutura que tem aqui dentro, certamente foi feito para... Né, tem uma jacuzzi aqui, pessoal. Pena que vocês não podem ver. A maior banheira jacuzzi que eu já vi, eu nunca vi uma banheira dessa. Tem uma jacuzzi, eu vou pular na Você imagina que... Pra que você acha que eles fazem isso? Pra quê? Será que é pra... Mas você não teria uma jacuzzi em casa se você pudesse? Claro, então, lógico. Quem não teria? Pra quê? Não tem que ter motivo, tem que poder ter, né? Quem não gostaria? Certo. Então é isso. Agora... Então, rapaz, só que a ficha desse pessoal... Olha, o Tim Maia, então, até que ele é um cara que, pelo menos, ele fez meia culpa depois. Fez, mas também foi uma situação traumática, né? Que ele passou pra ficha cair, né? Que era o guru, tava pegando era a mulher dele, é isso? Ele deu de cara, não foi um negócio assim? Ele flagrou, parece. Flagrou, né? Ali no ato, assim, flagrou pô. Aí, bicho, os Tim Maia, né? Sabe como é. Não, isso que é engraçado. O Tim Maia já era sempre foi muito louco.
E quando ficou sóbrio, ficou mais louco. Mais louco ainda. Até o final da vida dele. Né? Que na fase racional disse que ele estava sóbrio. Mas foi ao contrário, quer dizer, na fase racional foi a fase mais sóbria dele, porque pelo menos ele procurava, então, segundo as recomendações, permanecer limpo, né, entre aspas. Ascético, né? Isso. Limpo e isso. E até as fotos dele na época são muito engraçadas, porque ele usava aquela roupa. Usava aquela roupa. Várias fotos dele. A banda toda, né? O grupo todo que acompanhava ele, eu não sei se eram todos racionais, mas todos usavam aquela Olha, aí roupa. que o nome é completamente desconectado, né? Porque cultura racional, devia se chamar cultura irracional. É meio o contrário, né? Tipo, a cientologia, o que tem de ciência, né? Da cientologia. A cientologia é puro ocultismo misturado com Aleister Crowley, com o Robert. O Robert era discípulo da Aleister Crowley e do Jack Parsons. Então é muito ocultismo misturado. Vou pegar uma cervejinha. Isso, vamos lá. Vamos pegar uma cervejinha, Flávio. Fica à vontade, pode pegar aí. Não, tá rolando aqui, eu não faço pausa. Vai rolando e... Como é que tá os copos? Tem lá na cozinha, eu acho. Eita, já acabou aqui já. Sal grosso. Aí. Pode fazer o jabá, né? Botar no copo. Você vai botar no... Não, velho, não tem problema não, rapaz. Não tem galho não. Não tem galho não, meu. Pode mostrar a cerveja aí. Eu vou... Tem sal grosso ali, ó. Pode mostrar a cerveja. Tem sal grosso, tem carvão. Tem sal grosso, tem carvão. Ô André, quer dar um... Tem carvão ali, ó. Ali do lado da churrasqueira. Mas acho que vai comprar mais um. Ô André, quer dar só um alô aqui? Pessoal, Claro. Senta aqui e dá um alô aí. Ok, esse aqui é o grande André, um dos melhores, se não o maior diretor jovem, porque ele é jovem, de cinema da atualidade. E você tá com quantos anos, André? Você é novo demais. Tenho 30 anos, Cláudio. Tô velho. já chegou. Super jovem, né? E quantos filmes você já fez, André? Dois filmes. 2. Um longa e um curta. Um curta. É. Incluído aquele documentário que você fez sobre o Museu Arqueológico de Minas. Sim, esse é o meu primeiro longa. Como é o nome dele? Chama Palimpsesto. Quantos minutos tem? Tem 1h e 3 minutos. É sobre aquele episódio trágico do incêndio que consumiu o museu, acabou com a coleção. O mesmo que aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Rapaz, fala um pouquinho aí. Fala um pouquinho aí desse seu documentário. Claro. Esse filme a gente filmou depois do incêndio no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, que consumiu grande parte da coleção arqueológica do museu. Ali a gente tinha objetos, fósseis, inclusive remanescentes humanos de mais de 7 mil anos de idade. Era uma das principais coleções da América Latina. Foi um espaço pequeno, relativamente pequeno, que foi incendiado, mas ao mesmo tempo com um valor inestimável, né, para a nossa história pré-colonial. E aí esse filme a gente acompanha o resgate ao mesmo tempo que a gente constrói um ensaio sobre o que significa memória, o que significa fogo, qual é a nossa relação com a destruição, mas também com a criação, o quanto que o fazer arqueológico é um fazer de imaginação também, é um fazer científico, mas que requer a construção da narrativa, a construção daquilo que é memória. Então é isso, o filme está nesse universo aí, é um ensaio sobre tudo isso. Eu estive nesse museu há exatamente 20 anos. Conheci, ali tinha vários fósseis, né? Tinha até alguns... como é que é o nome daquela? Os dinossauros, réplicas, né? Réplicas de dinossauros, restos de escavações, muito arquivo de escavação arqueológica. Tinha um setor lá do Lund, né? Homenageando o Lund. Sim.
e um material valiosíssimo. Você sabe mais ou menos o que deu para salvar, André? Por sorte, no momento em que ocorreu o incêndio na coleção, estava tendo uma exposição paralela dentro do mesmo museu, onde que estavam os principais fósseis e objetos ligados a uma escavação que eles realizaram bastante grande em Diamantina, 30 anos atrás, coordenada pelo professor André Proust, se eu não me engano, posso estar errado. Desculpa. E aí você tem, por exemplo, uma criança fossilizada que ela está envolta por uma capa de palha que preservou junto com objetos dela, como brinquedos ou outros artefatos ali culturais que colocaram nesse processo de mumificação dessa criança, que isso foi preservado, por exemplo. Então essa criança, de certa forma, sobreviveu a uma segunda morte, né? A um segundo apagamento, uma segunda destruição. Mas é isso, a grande maioria da coleção foi destruída. Dentro dessa coleção tinha um material biológico de extremo valor arqueológico, que inclusive a arqueologia está sempre se desenvolvendo, então cada vez mais as tecnologias vão avançando e criando possibilidades de análise desse material, mas ele acabou sendo consumido totalmente pelo fogo. Então aqui eu estou falando sobre espigas de milho de 5.000 anos, outros tipos de materiais desse tipo, que agora o próprio osso, os ossos, eles se tornaram um novo objeto. Assim, eles não são mais um osso, senão quase que uma renda. Eles se tornaram, você pegava o osso, ele esfarelava depois do incêndio, porque lá dentro a temperatura parece que chegou entre 4.000 e 6.000 graus. Então, assim, foi... Mas você levanta as causas também, possíveis causas, né? Quais foram as suspeitas aí do que aconteceu? Nosso filme brinca muito com isso, assim, o que é a causa de fato? É o problema prático, né, que ocorreu ali dentro, que é uma coisa simples, na verdade, foi uma série de fatores que levaram ao incêndio. Tiveram um problema no sistema de condicionamento e de alarme, ele ficou desligado 1 dia ou 2 dias, se eu não me engano, e aí você teve um curto-circuito que enfim, levou a esse incêndio. Mas assim, de certa forma, é uma série de fatores que levaram a essa coincidência, mas isso está dentro de uma estrutura, assim, né? Entre 2013 e 2020, a gente fez um estudo e a gente entendeu que o orçamento da Universidade Federal de Minas Gerais foi cortado em 69%. Esse museu está ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, ou seja, por mais que o incêndio tenha ocorrido ninguém chegou lá e colocou fogo nesse espaço, você tem, na verdade, um projeto de destruição da memória ou, ao menos, de não valorização da nossa memória. Ou seja, já era uma tragédia anunciada. Era uma tragédia anunciada, exatamente. Pessoas que ou desprezavam completamente, não davam muita importância, ou até um sentido assim, bom, seria até bom, né, que isso fosse destruído, algo assim. Total, assim, de certa forma ali é o passado pré-colonial, né? São os remanescentes dos povos indígenas, né? Ou seja, que esse incêndio ele continua um apagamento que começou há mais de 500 anos atrás, né? Com a chegada dos europeus, com todo o processo colonial enfim, é isso, assim, é um movimento contínuo, constante de destruição, não só da memória, mas da existência desses povos, né? Porque os arqueólogos eles chegaram ali nessas comunidades, no Peruaçu, em Diamantina, pegaram esses objetos que essas pessoas deixaram há 7.000 anos atrás, preservados, da forma como eles quiseram acondicionar, da forma como eles quiseram deixar aquilo para o futuro, né? Processo de mumificação, por exemplo, e retiraram aquilo dali no intuito, um dos principais intuitos, além de estudar esses objetos, era de preservar eles, né?
era de colocar eles em condições de preservação, de ambientação, que não fossem prejudiciais para eles. Mas, 30 anos depois da recolha desses objetos, do encontro desses objetos, eles são destruídos. Então, isso mostra esse paradoxo, essa série de contradições que estão ligadas ao trabalho arqueológico, mas qualquer trabalho de relação com a memória dentro do nosso mundo ocidental. Assim. Enfim. Não, é isso, André. Eu preciso voltar a trabalhar. Olha, assim, não, apenas assim. O André é o diretor. É o diretor, eu já falei aí, mas só para dizer, é o diretor do projeto que a gente está fazendo, que é totalmente secreto e sigiloso. Né? Um dia vocês vão ficar sabendo. Sim. E um dia a gente vai fazer uma entrevista só contigo aí, certamente, né, André? Com certeza. Várias horas. Com certeza, sim. Depois que todo o trabalho já tiver concluído. E vocês vão saber aí, né? Óbvio que vocês vão saber. E o André vai ter que ser entrevistado, e não só talvez uma, mas várias vezes, para falar, porque vocês não perdem por esperar, vocês não têm ideia do que esse rapaz aqui, desse prodígio aqui, o que ele está fazendo, né? Mas vocês vão ver. Ô André, obrigado aí. Obrigado você, pela essa palhinha aí, rapaz. Sim, por essa palhinha. E até mais, pessoal. Obrigado aí. Então é isso, gente. Vamos esperar mais um pouco aqui. Ô Henrique, você fugiu por quê? Vem cá. Volta aqui. Só para complementar aqui a entrevista, rapaz. Você não vai fazer isso comigo. Volte aqui, não vai fazer isso comigo. Mas só mais um pouco aí. Chega mais. Chega mais. Enquanto isso, deixa eu até recomendar um livro aqui muito bom aí. Quem está precisando de aprimorar suas técnicas cinematográficas e de atuação, principalmente para atores, recomendo esse livro aqui do grande Yoshi Oida, que foi um grande ator de teatro, em todas as mídias aí, especialista em teatro e é um tremendo de um ator. Várias técnicas, estou lendo esse livro agora, e vocês vão, quem está precisando aprimorar aí, pode ler, que é maravilhoso. Quem me indicou foi a Laura, que é uma das diretoras e produtoras aqui do nosso trabalho. Então é isso, gente. Vamos aguardar aqui e vamos continuar a entrevista. Que bom que você voltou, rapaz. Vamos continuar. Troquei o figurino. Tomando aí uma bela cerveja. É que o Cláudio me interceptou. Eu tinha acabado de voltar de uma corrida aqui. Aí eu tava suado, com a roupa fedendo. Ainda bem que não passa cheiro pela tela. Ai, cara. Mas o pessoal tá louco para tomar a sua cerveja, é certeza. Cerveja maravilhosa. Então, você tá falando do Tim Maia, né? Tá falando do Tim Maia, mas nacional. Como pode? É muito bizarro. Tudo tá certo que ele sempre foi maluco. Mas realmente, como é que esse pessoal, Henrique, cai nessas, não? Não é um pessoal simplório, burro, ignorante, ingênuo. Muito pelo contrário. Assim, isso aí dá uma análise, como você estava querendo fazer ciências sociais, dá uma análise sociológica, né, que não nos compete fazer agora. Mas a gente lembra os papos que a gente estava tendo aí a respeito disso? Né? Você fica horas fazendo digressões aqui, elucubrando o que leva as pessoas a caírem nessas seitas. Realmente é aquilo, o ser humano não é racional, você não acha? A cultura racional não tem nada de racional. Tim Maia racional. Eu penso, o nome do LP, Tim Maia racional. Tim Maia irracional, você não acha? Foi o momento mais insano da vida dele. Se bem que aquilo, pelo menos ele estava sóbrio, né, durante essa fase. Não, é isso, essa grande contradição, né? O período que ele ficou sóbrio. Mais sóbrio, ficou mais louco ainda. Caramba, é verdade. Todo respeito aos loucos também. Todo respeito aos loucos, que é importante um pouquinho de loucura, né? Agora, também a gente está falando, né? Como as músicas que ele fez durante essa fase, que foi conhecida aí como a fase racional, se não me engano, como essas músicas são boas.
É bom demais. Talvez sejam as melhores. Não, acho não que- sei, mas pra mim, olha, pra mim são as minhas preferidas, as que eu mais. Se eu tiver que ouvir algo do Tim Maia, eu vou escolher esses discos aí. Eu gosto. Acho que calhou de cair na melhor fase musicalmente, assim. Mais inspirada, mais. Ele tava inspirado mesmo. Foi um momento de. Acho que a sobriedade foi tudo pra parte da música mesmo. Porque, pô, Foi. são discos lindos, assim. Você tava cantando, você canta bem pra caramba. Canta um pedaço aí do. Não. Que beleza lá, canta isso. Então, olha, sabe o que acontece, Henrique? Muita gente que está nos vendo é da geração milênio, né? Millennials aí. Eu sou a gente... milênio, pô. Mas tem muita Eu tenho gente. 30 anos, bicho. Nasci É em verdade, 84. o André. Isso você tem a mesma idade do André, dois então. millennials Vocês aqui. nasceram. Tu faz aniversário perto? Eu não sei quando que o André faz aniversário, na verdade. Olha Tá. só. vamos Mas vocês são. descobrir. Não, mas você tem 30. Eu tenho 30, Millennial? fazendo- Não, mas Millennials não é que nasce no ano 2000 pra cá? Não, 2000 já é outra geração. Como Já é o nome? Geração Z. Ah, é? Sabia não? Millennials é que nasce nos anos 90. Minha irmã é de 2000, minha irmã é... Geração Z, chamada Z. Eu nasci bem na verdade, 94, acho que, se eu não me engano, é 95 muda a geração. Então eu nasci Aí bem na... Depois de 95 é Millennials. Não, depois de 95 é Zentennials, geração Z. Millennials é Y, né? Então, qual é a época do Millennials? Millennial é 80 e pouquinho, eu acho que é 20 anos, não é? É de 20 anos a geração? Eu não sei quando que começa Não, os eu millennials. pensava que Millennials eram os que nasceram no século XXI, não é isso? Não, millennial... Rapaz, você vê a millennial defasagem geracional, né? Começou lá dos anos... É que o nome engana, né? Porque você lê millennial, você pensa isso, que né? é o milênio. Que é o cara que nasceu na virada do milênio, né? Mas na verdade é quem passou teve os momentos formativos na virada do milênio. Ah, entendi. É isso. O Z, o que seria Z, rapaz? Desculpe a minha ignorância. Realmente, o que é Z? Por que Z? Porque o milênio era a geração Y. Era letras, né? Começa... Mas não é que tem um significado Z. Z do quê? Não, acho que é só... Zica? Não, Pode que ser, isso? pode ser. Não é nada disso. Zica é mais da minha época, né? Quando eu era Ai, jovem, caramba. as pessoas falavam Aham. Zica. Ah, é? É. Tá. Então, ok. Mas olha, então, canta um pedaço aí, ô Henrique. Só Dá o uma pessoal aí palhinha. que nunca... Tem gente, eu aposto que tem gente aí que nunca... Nem sabe de nada disso, né? Sempre Tim Maia. se bem que eu acho que a maioria deve saber, lógico. Ainda mais o público aqui. Mas às vezes tem gente que não sabia desse lance aí, do Tim Maia. Canta uma musiquinha aí, um trecho. Meu Deus. Como é que é? É que o Cláudio me puxou, mas eu sou tímido. Você tava cantando lá. Eu tava cantando ali, não tava sendo gravado, né? Não tinha o microfone. Então, pelo menos, cara. como é que é a letra lá? Fala, não sei o que lá, que beleza, né? Como é que é? Que beleza. Isso. É Sabe isso. um pedacinho da letra? Você sabe? Tim Maia é muito chato de cantar. Eu descobri isso uma vez no Isso karaokê. Que aí eu tive a brilhante ideia, eu e meus amigos, de cantar do Leme ao Pontal. E do Leme ao Pontal tem 2 versos. Que é do Leme ao Pontal, não há nada igual. Não, nada igual. Só É tem isso. esses versos. São 3 minutos disso. Até mais, eu acho. Pô, E tem- imagina o cara. Imagina o Mika. Quando eu me dei conta do que eu tava fazendo, eu falei, meu Deus. Olha, tenta falar o que está por trás dessa letra sem mencionar o proibido. Você consegue? É impossível. Senão vão derrubar o canal. Aí é Por que impossível. chama de Leme ao Pontal? Não, diz a lenda que Tim Maia puxou um mapa do Rio de Janeiro e fez ali um caminho de uma substância ilícita do Leme ao Pontal e mandou ver nela. Fungou aquilo. Fungou aqui, botou pra dentro aquilo tudo. Caramba. E aí realmente não há Caramba. nada igual, né? Imagino eu nunca. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Por isso que ele faltava muito show, não é? Dizem isso também, que ele às vezes não aparecia. Os boatos, né? Mas realmente, isso aí que ele às vezes não aparecia nos shows é verdade, né? Inclusive, acho que meus pais me contaram uma história uma vez que eles foram num show do Tim Maia em Santos, que minha família é de Santos, que o Tim Maia demorou horas para aparecer, atrasou o show, chegou
Aí tocou uma música, parece que tocou uma música e foi embora porque não gostou, enfim, não gostou do som. Ele era muito chato, cara. Ele era chato também. Disse que era muito chato, né? Tem uns vídeos ao vivo dele reclamando com o técnico de som. Ele era o síndico. Era o síndico. Mas, pô... E ele participava, ele aparecia muito pouco também em televisão. Eu não me lembro de muitas aparições dele. Era muito raro também. Eu via ele no Chacrinha, uma ou duas vezes. Ele não aparecia nos programas populares. Era muito raro. Quem não apareceu no Chacrinha, né? No Chacrinha, a pessoa até abria exceções, né? Alguns artistas. Mas em outros programas mais estilo Silvio Santos, pessoal artistas como o Tim Maia não iam, não. Né? Bom, mas, rapaz, olha, outro negócio. Você teve na área 51, né? Henrique, verdade, como é que é essa história, rapaz? Você teve lá, você estava fazendo o que lá? Eu tava filmando, tava na produção de um filme aí, enfim, que nos levou a passar uma semana em Las Vegas, e pra filmagem mesmo. E aí a gente gravou no deserto de Nevada, e ali pela região, né? Então a gente aproveitou e deu uma passadinha na frente ali da área 51. Isso, não dá pra chegar muito próximo. Foi de van mesmo, nem dava pra parar muito, porque tava filmando, né, trabalhando. E depois eu lembro que paramos numa cidade chamada Stone City, se eu não me engano, que é ali nas proximidades. E o que eu achei curioso é isso, que o comércio, enfim, parecia que girava tudo meio em torno da área 51. E do incidente de Roswell. Do incidente de Roswell, exatamente. Negócio de ufologia, assim, tinha barraquinha de souvenir, tudo negócio de ET, assim. Você notou se tinha presença de ufólogos lá na... Cara, não cheguei a notar, não. É isso, tava com uma equipe de filmagem, a gente só parou mesmo ali, comemos um negocinho. Foi isso. Rapaz, então voltando à sua especialidade, existem vários filmes que abordam a importância do som. Acho que pouca gente se dá conta. Você mesmo que falou, as pessoas só notam o som quando veem o filme, que se ele estiver ruim, não é isso? Exatamente. Ninguém nota muito ninguém vai procurar lá nos créditos quem foi o técnico de som, né? Eu não conheço ninguém que não trabalhe com som que saia de um filme e diga: caramba, o som. Quem foi o técnico de som? Até diretor de fotografia, às vezes as pessoas procuram saber, mas então, aí nesse fotografia é um pouquinho mais. É um trabalho um pouco mais em evidência, assim, né? O som é silencioso, curiosamente. E também, eu nunca vi ninguém botar culpa em algum filme, no som. Falar, o som que estragou o filme. Eu nunca vi. A filosofia do som no cinema é isso. Você considera um som bom quando ele não tira a atenção das pessoas da narrativa, né? Sim. Então, geralmente isso acontece quando o som tá ruim, né? Mas olha, no cinema brasileiro eu me lembro, quando o cinema brasileiro de uns 30 anos pra cá, ninguém mais reclama, mas 30 anos, né, o cinema mais dos anos 80 para trás, as pessoas reclamavam muito, né, de vários aspectos de qualidade técnica dos filmes brasileiros. E às vezes eu já ouvi, né, pessoas falando que o som estava ruim de alguns filmes brasileiros. Tipo assim, sabe quando não sincroniza às vezes a fala com os atores, que muitos filmes eram dublados, sim, quase todos eram dublados, né? Ou assim, filmes com som também não satisfatório, né, em termos de sonoplastia. Eu lembro que havia reclamações, né, mas é porque eram defeitos muito realmente protuberantes, né. Agora, de uns 30 anos para cá, eu não tenho mais visto essas queixas, não. Melhorou muito, não? Não, certamente o som do cinema nacional, ele teve um salto qualitativo aí de uns anos para cá. Assim, na verdade, eu vou defender um pouco também, porque som direto é uma coisa muito difícil de se fazer, e o Brasil é um país do cinema nacional. Poucos recursos. Mas o cinema nacional, ele meio que se especializou em entregar som direto, assim, saca? Porque em Hollywood, há boatos, né? Como eu disse, não trabalho lá para saber,
mas que metade de um filme é coisa de pós, né? ADR, dublagem, né? Que a gente chama. Então quer dizer que até hoje... Até hoje. Quer dizer que o som raramente é direto. O som direto, para ficar claro, é o som captado no set, né? Em locação, né? E aí é isso. Hollywood, por ter muito efeito, são muitas questões ali no set de filmagem deles que impossibilitam que o som direto seja utilizado. É claro que sempre se entra com a expectativa de usar o máximo possível daquilo, né? Mas para eles é muito mais fácil dublar. E o Brasil tem por mais que tenha uma dublagem excelente também, existe uma limitação financeira ali, que existe uma pressão absurda para que o som direto captado em locação, que é o som direto mais difícil de se entregar, seja utilizável. E o Brasil é muito bom nisso. A questão é a seguinte, né? Aqui no Brasil, acho que é um dos poucos países da América Latina, por exemplo, que não se popularizou o consumo do filme dublado, né? O assistir filme dublado, né? Curiosamente, aí acho que até cabe um estudo sociológico quase, né? E histórico também, né? Para entender os interesses ali e como que isso aconteceu, que o Brasil se acostumou a assistir filme legendado, né? Na língua... Existe um preconceito com a dublagem dos filmes, né? Eu mesmo, sinceramente, eu só assisto filme original. Na televisão os filmes são dublados. Sim, na televisão os filmes são dublados, exatamente. Mas aí para pensar, aí você tem esse prestígio do filme legendado. O que acontece? O cinéfilo, ele está acostumado a assistir o filme na língua original e não necessariamente ele fala aquela língua. É isso, né? Aí a questão do som fica muito mais em evidência quando passa a assistir um filme nacional, porque você não tem aquele recurso da legenda para entender o que está falado. Porque se você for ver, existe até atualmente uma discussão em Hollywood, né, nos Estados Unidos, da mixagem dos filmes, de que é impossível de entender muitas vezes falas, porque tá tudo meio enterrado em tanto efeito sonoro, em trilha sonora extremamente... Geralmente os filmes de Hollywood tem o Christopher Nolan usa muito isso, ele deixa uma trilha sonora contínua, não deixa? Exatamente, tem uma galera... Né? Mesmo que for para transmitir uma tensão, assim, fica lá, soando. E diz que chega até a ser demais, né? Acho que os últimos filmes do Nolan, muita gente caiu em cima de dizer que na sala de cinema não dava para entender o que a pessoa falava. Que o efeito sonoro ali, aqueles graves estavam abafando, enterrando o diálogo, sabe? E acho que é isso também, é uma filosofia que se popularizou, enfim, não sei nem se está certo nem errado, não estou fazendo juízo de valor, mas de que não necessariamente o diálogo é para ser entendido, sabe? Às vezes você quer que a pessoa sinta o peso daquela cena. E aí não necessariamente é importante que ela entenda todas as palavras, é mais importante que ela sinta aquele grave batendo ali, sabe? Aquele efeito sonoro. Mas sabe que, então isso aí eu não sabia, quer dizer que quase todos os filmes, se não todos os filmes de Hollywood são dublados. Os atores depois têm que voltar e... Não tudo. Tem uns que são diretos mesmo. Não, tem muitos são direto, mas tem muita dublagem também. Muita dublagem também. E aqui no Brasil a gente meio que tenta evitar a dublagem o máximo possível. Então se utiliza muito mais percentualmente som direto, às vezes um som direto, que de fato, se fosse em Hollywood, teria sido dublado por N razões. E aqui a gente aproveita porque é obrigado. Eu acho que para os atores é bem melhor, né? Com certeza. Deve ser um saco. Não, o som direto ele tem a emoção da cena ali. Lógico, né? também. Ele precisa ser dublado quando realmente não dá para entender. Aí, beleza, mas... Eu me lembro de uma entrevista do Harrison Ford falando do Blade Runner. E aí ele disse que para ele foi um tremendo saco. Chamaram ele depois que ele fez o Blade Runner, porque na época o Blade Runner ele fez aquilo ali por causa do contrato, ele, sabe, contra gosto. Ele não sabia que ia ser o filme que foi, né? E aí chamaram ele para ter que falar, para ter que dublar, ter que refazer várias falas, e ele teve que botar aquela narração em off. Ele falou, aquilo ali foi insuportável. Ele falou, ele não...
Ele falou, só fiz isso porque me obrigaram. Entendeu? Mas tem isso, né? O som muitas vezes salva é usado como elemento para reconfigurar o filme ali depois que você vê que na pós-produção não funcionou muito bem aquela ideia. Então, e você acha que às vezes o som pode salvar um filme? Uma cena mudando o que está sendo dito mesmo. Chega aí, você vai. Daqui a pouco você participa. Daqui a pouco você dá uma entrevista também. Mas o som vai ficar ruim no off. rola muito isso também, né? Tipo assim, às vezes você filmou uma cena que você, sei lá, num plano mais aberto e que você não vê direito a boca do elenco. Então, às vezes, a direção vai usar daquilo ali para mudar o diálogo, mudar o texto. Aí dubla, né? Depois que montou, essa fala aqui no direto não rolou, então vamos dublar e mudar esse diálogo e tal. Então, olha, isso aqui é o grande Ciro, também um dos melhores, se não o melhor. Porque aqui só contrataram os melhores. Só os melhores aqui. Um dos melhores diretores, um dos melhores diretores de fotografia conhecidos. Né? Se você puder, aparece um pouco aqui, Ciro. Dá uma volta aqui, dá um oi pro pessoal aí. Né? O papo tá bom. Grande especialista em fotografia que também entende tudo de cinema, né? Claro, sem dúvida. Pode falar. Mais que eu, com certeza, mas não é muito difícil. Você é muito modesto, Rico. Você é um cara tem uma qualidade que é uma das mais apreciáveis, que é a modéstia. Mas então, rapaz, olha, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, entrando até em detalhes, muito detalhistas mesmo, mas é porque eu quero aproveitar os seus conhecimentos. É muito difícil, muito raro ter essa oportunidade. Então, já que estamos falando disso, né, da importância do som, há alguns filmes que retratam exatamente o quão importante é o som. Né? Por exemplo, um deles é o Blowout, do Brian De Palma, com o nosso amigo cientologista aí, o John Travolta. Acho que foi, olha, para mim, o Blowout é o melhor papel do John Travolta que o John Travolta fez, eu acho. Você não acha? Não sei. Para mim foi até o melhor filme que ele fez. E pouca gente conhece o filme do Brian De Palma, né? Ele chama Um Tiro na Noite. Em português foi traduzido como Um Tiro na Noite. Eu me lembro até que passava no SBT esse filme. Gente, caraca, passava no SBT, final dos anos 80. Passando na TV. Passava no Cinema em Casa do SBT. Cinema em Casa era que hora que era o Cinema em Casa? Acho que era quarta-noite. Tipo, a tela quente era segunda-feira à noite. O SBT inventou o Cinema em Casa era uma cópia da tela quente. Era a tela quente do SBT. Não tinha a moral de botar pra competir, né? Não, aí acho que era na quarta ou quinta, eu não lembro. E claro que também os filmes nessa época do SBT, não era aquele pacotaço que depois eles passaram a comprar da Warner. Era um pacotinho, assim. Aí, só que o Silvio Santos, ele dava aquela, fazia propaganda, falava, são filmes, vocês não podem perder. Ele falava assim, não percam, filmes de primeira, aí, né? Não eram tanto assim. Mas o Blowout não, aí que está. Não, eu estou dizendo assim, em termos de blockbuster. Ah, sim. O Blowout não é um blockbuster. Né? É um filme para cult, para intelectuais, assim, para pessoas mais... Para quem tem uma cinefilia ali, algum grau de cinefilia. O grande público não aguenta assistir esse filme. Ele não consegue ver esse filme. É muito difícil o grande público ver esse filme. Muito pouca gente consegue acompanhar. Né? Mas esse filme mostra, por exemplo, o John Travolta faz um sonoplasta que trabalhava... Nesse filme é metalinguístico, porque ele fala do cinema. Né? O cinema é um filme dentro do filme. É um cara que trabalha como técnico de som fazendo filme B. Lembra disso? Aqueles filmes de terror, de filme B. E aí ele fica captando sons. Ele sai à noite com equipamento parecido aí esse que você usa assim, né? Grande, pendurado aqui. Isso. Aí, microfone. Você já usou isso aí? Como assim? Esses equipamentos assim de gravação de... Ué, esse mesmo que você usa aí? Um gravador com microfone, pô. Tá certo. Então, ele usava esse equipamento, né, de captar. Aí ele estava lá uma certa noite gravando, gravou coruja, né? Uma coruja, Aí de repente um carro entra na cena, assim, do nada, entra um carro em alta velocidade e cai no rio. Cai no rio, e aí quando ele olha aquilo, ele larga tudo. Meu Deus, ele vai lá e pula na água, né? E para socorrer e salva a Nancy Ellen, aquela atriz, como é que é? É Nancy Ellen? Não é exatamente, esqueci o nome dela,
Aquela atriz era a esposa do Brian De Palma. Eu sou né? ruim de lembrar de nome de ator. É que eu confundo, talvez eu confunda. Isso Tem aí, duas tem que Allen cortar aí. depois também, porque... Não, o pessoal sabe disso, não dá para lembrar de tudo. Acho que é a Nancy Allen, o nome da atriz. É aquela que fez o Robocop, lembra? Depois ela fez a policial do Robocop, né? O pessoal vai associar quem é a Nancy Allen. Também, o primeiro baita filme também, né? Nossa, o do Paul Verhoeven é uma obra-prima. Nossa Senhora. Mas eu não sei o que o nosso diretor aí... Né? Ele, é um diretor excelente, né? Da Tropa de Elite. Ele foi fazer lá a refilmagem. Foi uma... Como é que é o nome dele mesmo? Você tá lembrado? Eu esqueci. Do Tropa de Elite aí. O pessoal lembra. Pessoal lembra. Mas foi muito ruim, né? Cerveja, gente. Não bebam. A refilmagem foi péssima. Foi péssima, né? Foi um desastre o remake aí. Eu não assisti. Ainda bem. Que pra mim era meio claro. Foi muito ruim mesmo. Era meio claro que era um... O Robocop é um filme B, cara. O espírito dele é pra ser um filme B, não é pra ser um blockbuster. Esse foi o grande erro. Fazer um blockbuster. Foi o grande erro, Tem até o Gary Oldman nesse filme, ele entrou nessa gelada aí. Adoro o Gary Oldman, nada contra. E acho que o ator também que fez o remake do Policial Murphy, acho que foi mais escolhido. Né? Um ator assim, muito tosco, muito canastrão demais. Exageraram na canastrice do ator, né? Era um monte de músculo só, o cara sabe? Um action hero, né? Herói de filme de ação. Isso, não tinha carisma. Né? Acho que isso contribuiu também. Mas acho que o roteiro também. Foi tudo ruim, né? O roteiro foi ruim. Foi tudo ruim. É um grande erro. Acho que filme de ação hoje em dia peca muito nisso, da escolha do protagonista, que eu acho que é o negócio mais importante, assim, ter um protagonista que te pega, assim, sabe? Porque é isso, aí o filme pode até ser ruim, mas a galera vai assistir porque aquele protagonista é muito marcante e quer ver mais coisa com ele. Assim. É verdade. Tipo Stallone. O Stallone. Schwarzenegger mesmo. O Stallone, o Stallone e o Schwarzenegger não são bons atores, mas eles são muito carismáticos. Tem um carisma ali, sabe? Isso, que nem aquele filme do Stallone lá, o Demolidor, se não me engano. O Exterminador? Não. O Demolidor lá, que ele é congelado. Depois ele com Wesley Snipes. Sim. Eu não lembro se é o Demolidor, não lembro, desculpa, gente. Mas o nome, mas vocês sabem qual é o filme. Né? Eu até falei desse filme numa dessas lives aí. A gente falou bastante desse filme aí. E é um filme meio. Né, é com a Sandra Bullock até. Tem a Sandra Bullock, mas os atores salvaram o filme. Né? Porque tem o Wesley Snipes, Sylvester Stallone e Sandra Bullock. E o roteiro é meio cômico. Tem umas cenas ridículas o filme. Mas, esses atores salvaram o filme. Se você tivesse colocado 3 atores conhecidos lá, eu acho que o filme afundaria. Ninguém ia ver. Que é os Mercenários, não é? Não é. Não, é um que o Stallone ele é congelado nos anos 90, ele acorda no ano 2030, uma coisa assim. Acho que eu não vi esse aí. Assiste esse filme aí. Porque tinha um com o Stallone que é tipo, eles montam meio que um super grupo de heróis de ação. Isso aí que você, acho que você falou aí. Os Mercenários, Isso. Que é interessante, que aí depois que você tem os atores já, os heróis de ação, né, muito estabelecidos, dá pra brincar com a característica de cada um, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tipo, Missão Impossível, por exemplo, acho que pecou muito, porque eles tentaram substituir o Bruce Willis numa época ali, ou Missão Impossível não, o Duro de Matar. Tentaram substituir o Bruce Willis ali e não deu muito certo não, cara, porque é muito... Aquilo ali é a cara do Bruce Willis. É a cara do Bruce Willis, velho, não dá pra... É verdade. E com relação então, ao filme Tiro na Noite, que a gente acabou saindo aqui do eixo, o Blowout que é uma maravilha. Acho que a maioria não assistiu, então até recomendo. Vocês têm que ver esse filme aí, porque é uma aula de cinema. Trabalho de som ali, muito interessante. Muito interessante, é um dos melhores filmes do Brian De Palma. E aquilo, deveria ter sido os maiores sucessos do Brian De Palma, mas foi um fracasso, né, o filme. Quase ninguém viu. Também acho que foi lançado numa época, talvez um pouco, né, porque acho que foi lançado junto com Indiana Jones, o primeiro, Os Caçadores da Arca Perdida, aí ofuscou totalmente. Né? E... uma questão de timing ali, né? Uh-huh. É um pouquinho atrasado, né, no cinema... Eu não sei também, talvez esteja falando besteira. Mas naquela fase mais experimental de Hollywood, ela já estava se transformando na era dos blockbusters, né?
Que tinha... Foi graças ao George Lucas e ao Spielberg, né? Exatamente. Estávamos naquela época de Guerra nas Estrelas, de Indiana Jones. Que eles são cria dessa época dos filmes mais experimentais, né? Inspirados John Carpenter, Vague, no cinema novo brasileiro, até, que pouca gente fala. Isso mesmo. Então estavam... eles que praticamente vieram com esse negócio e criaram os blockbusters, né? Aquilo vai se transformar na era dos blockbusters. Isso. E aí começou uma nova era no cinema, né? Grandes produções. Aí você começou a gastar muito também. Era que o dinheiro ditava, né? Assim, não que tenha deixado de ditar, mas acho que começa a virar uma covardia, assim. O tanto de investimento que se investia num filme blockbuster de Hollywood, assim, não dava nenhum outro país, nenhuma outra indústria de cinema nacional conseguiria... o próprio Roger Corman, ele ficou enfurecido com isso, né? Ele dizia assim, eu jamais gastaria isso aí, porque com o orçamento de um filme aí que eles estão gastando, eu faço 10. É meio que a política do Big Stick para o soft power, assim, estadunidense, né? Foi. Isso, tipo... Foi. Cara, a partir dali não tem como competir com filme de Hollywood, é isso. Isso até contribuiu também até para... O cinema nacional teve uma bela caída aí também nessa época, né? Porque o cinema nacional, nos anos 70, tinha muita bilheteria. Exato. Mas é um conjunto de coisas, né? Que existe uma convergência, né? Pelo menos a minha leitura, assim. Os filmes, os grandes blockbusters de Hollywood. A concorrência ficou uma concorrência não deu mais para concorrer. E o Brasil, ele tem ali nos anos 80 e sobretudo nos anos 90... Cortes totais, né? Quando a política econômica brasileira, ela abraça completamente o neoliberalismo, Isso. né? E aí ocorre uma grande investida contra qualquer coisa pública, né? E o cinema no Brasil sempre foi dependente, quer dizer, sempre não, né? Teve fora exceções notáveis, como por exemplo o cinema da Boca do Lixo, né? Mas que é amassado pela ditadura, né? São as políticas da ditadura militar que acabam com qualquer esperança daquilo ali vingar como uma indústria, né? Tipo, censura e tudo mais. Esse conjunto de coisas aí acho que contribui para... Nos anos 90 a gente passa anos sem produção nacional, se não me engano. Eu não lembro. Que é retomado depois lá com a Carlota Joaquina, da Camurati. Acho que foi um dos primeiros filmes que saiu, foi dessa saída dessa época, né? Acho que foi. Aí já é um negócio mais Globo Filmes, né? Aí começa a ser tocado com justamente o maior monopólio. Eu lembro que a Carla Camurati, ela fez o filme meio aqui, assim, heroicamente também, né? Ela captou recursos de várias áreas, acho que até empresariais ela conseguiu, captou vários recursos para fazer o filme. Vira... A política de cinema, ela volta a princípio com muito... Depois desse vale, né? Dessa fenda institucional, com a proposta do justamente fomento via mecenato, né? Parecido com a Lei Rouanet ali, né? A Lei Rouanet é mais para cultura, né? A galera pesa muito em cima, faz o link muito de Rouanet com o cinema, mas é engraçado, né? Que o Rouanet é mais para cultura em geral. Assim, área cultural em geral, né? Depois você vai ter uma legislação para audiovisual específica, né? Isso. E ela volta, o incentivo audiovisual volta inspirado na ideia do mecenato, que é isso. Você captar recurso através de isenção fiscal de grandes empresas, né? Isso incentiva o quê, né? Você veja que a própria Globo aí, que esse pessoal sabe aí que eu não sou muito chegado à Globo, mas tem feito muitas parcerias, né? Muitas aí para filmes, Globo Filmes. Globo Filmes e coloca atores também da Globo no meio, não é isso? Que acabam sendo cedidos e você trabalhou com vários, não foi? Vários atores globais, atrizes globais, atores. Fala alguns. No Beleza Fatal foi bastante, assim, né? Ex-globais, eu acho, né? Porque
Agora a Globo mantém menos atores, se eu não me engano, enfim, Não, mas cita alguns aí. Só fica... Camila Pitanga, né, no Beleza Fatal, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, grandes nomes, Gustavo Machado, Murilo Rosa. Tô falando o elenco de Beleza Fatal, basicamente, é isso. O Marco Nanini, que eu tinha falado já no Abadiânia. Uma coisa que eu acho muito pitoresca. É difícil trabalhar aí com esses atores, eles são chatos? Não, de forma alguma. Acho que o ator chato é mais... Chato, né? Quero falar isso, mas enfim. Acho que não se cria muito. Não seria fresco, sabe? Não sei. Snobs, não sei. Ou não? Não. Todo mundo muito acessível, assim, com quem eu trabalhei, pelo menos. É claro, a gente... O audiovisual é uma coisa muito intensa, né? Sets, assim, muitos egos para se domar. Não mas domar. Mas você não, acho que você não presenciou nada assim muito. Não, e o som também acho que passa menos contato, assim. Entendi, mas olha, entendi. assim. Então você não é que não teve, é que você, com relação a você, não teve nenhum incidente. Né? Porque ali a gente está em outra relação, né? A gente está numa relação de fato de parceria ali, né? Porque eles sabem também que se o som não cantar, vão ter que, é o que falou, vão ter que voltar para dublar, vão perder aquela... vão perder o trabalho, né? Pensou? Não, então há um interesse ali de que a colaboração role da melhor maneira possível. Então, assim, eu mesmo nunca tive problema com digamos, estrelismo, assim, de atores, né? Maravilha, ainda bem. Mas então, só fizemos outra nota, outros apêndices aqui, porque estava falando ainda da importância do papel do técnico de som e como esse filme Blowout, por exemplo, mostra a importância, porque o John Travolta, ele vai lá, salvou a vida da Nancy Allen, e aí ele começa a ficar encafifado e suspeitando que aquilo ali não foi um mero acidente, né? Porque a Nancy Allen, ela era uma garota de programa que estava no carro junto com um político, era um senador dos Estados Unidos, né? E aí, até quando ele estava no hospital com a Nancy Allen, aparece um figurão lá, um agente secreto, chega no John Travolta e fala assim, você não vai falar um A disso que aconteceu. Olha, qual o problema? Por que não? Não, isso aqui, meu amigo, você não tem ideia com o que você tá metido, cara. Aí entra entendeu? E aí aí começa a teoria da conspiração. E aí o John Travolta fala, o que está acontecendo? Quando ele chega em casa, ele vai conferir a gravação do som. E o que ele escuta? O som de um tiro, né? E parece de um pneu furando. E aí ele começa... Aí ele estava assistindo a televisão e aí ele viu as imagens do acidente. Foi gravado, não sei como é que foi gravado lá as imagens, o carro caindo assim, só que sem som. Aí o que ele faz? Olha que coisa genial, que roteiro genial, né? Que sacada. O John Travolta, ele pega a gravação que ele fez e sincroniza com as imagens, né, da televisão, ele sincroniza. E aí, no exato momento que o carro dá o problema e cai no rio, que dá o estampido, o tiro, e ele fala, alguém deu um tiro no pneu. E aí começa a conspiração, aí tentam roubar a gravação dele, né, aí aparece um sujeito lá para matar o John Travolta, né, e o filme não tem um final nada feliz, né, para o John Travolta. Eu estrago o final. Não vou contar, não vou dar o spoiler, mas o final não foi nada feliz. E um outro filme que aborda também muito bem isso daí, talvez aborde até melhor, eu considero, que é a Conversação do Coppola, de 74, não é esse filme, se não me engano, 74, 75, que é um dos melhores filmes do Coppola. Ele até fez esse filme logo depois do Poderoso Chefão, né? Do 2 ele fez. Verdade. Ele fez entre o Poderoso Chefão e o Apocalipse Sinal. Foi a melhor fase do Coppola essa daí. Só fez filme bom. E esse filme Conversação, ele mostra como é o trabalho do sujeito lá que capta som, né? Porque o Gene Hackman faz um cara que o pessoal contrata ele para gravar conversas, né? Que não são fáceis muitas vezes de ouvir, né? Em vez de grampear simplesmente no telefone, não. Ele pega
e tenta gravar o som de maneira sorrateira. Ele coloca um sujeito com um gravador dentro do corpo e o cara se aproxima de alguém, né, que está falando para captar o som, né? E ele coloca um sujeito, às vezes ele coloca nesse filme um cara num prédio, lembra disso? Henrique? Ele bota um cara num prédio com aquele microfone direcional, assim, né, com tipo uma antena parabólica para... Eu não sei o nome daquilo. Você sabe o que é aquilo? É um microfone parabólico, é isso mesmo. A galera usava pra, se eu não me engano, um estádio de futebol, pra pegar aquele som da partida, sabe? Sei. A qualidade dele em si não é muito boa, não, mas ele consegue alcançar 500 metros absurdos, tranquilo. assim, né? atravessar paredes, né? Tem esses papos, assim, É usado muito, certamente, por agentes secretos, esse tipo de coisa, né? Detetives. Eu lembro tinha um kitzinho de espião quando eu era criança, aquele de brinquedo, assim. Mas tinha isso aí. Que tinha um negocinho desse, bem porcaria, assim, né? Mas tinha... Olha aí, rapaz. Quer dizer que você teve, quando era criança, você teve um kit de... Eu tive um kit. Eu nunca vi esse negócio, cara. Eu não faço ideia como aquilo foi parar na minha mão, mas eu lembro que tinha isso aí. Então seu destino já estava traçado, pelo Que jeito. engraçado. Parece que é tudo meio que já... As linhas são traçadas, né? Gozado. Então, esse filme aí, rapaz, é extraordinário, né? O Gene Hackman na sua melhor forma, um roteiro perfeito, todos os atores perfeitos, história magnífica. Ali também tem aquele clima de teoria da conspiração, né? Sim. Já antecipando Arquivo X, essas coisas. Lembra um pouco aqueles filmes do Alan J. Pakula, né? Todos os Homens do Presidente, sabe? A Trama com Warren Beatty. Você é jovem. Aí, o Cláudio me deixa Você é jovem, você é muito jovem. No cara. quesito cinefilia, o Cláudio me deixa no chinelo, cara. Não, é que você é jovem, cara. Você não teve tempo também suficiente ainda para assistir tudo, né? Mas são filmes assim que tem esse clima conspiranoico, né? Conspiranoico é bom. Conspiranoico. Mas ele... o que você poderia falar do filme aí, Conversação, meu caro? No ponto de vista do técnico de som. Conversação? Cara, o Conversação, se eu não me engano, é Walter Murch. Eu suspeito que seja Walter Murch, né? Que foi o cara simplesmente que criou a profissão do sound designer, né, no cinema, assim. Sound designer é o cara que vai construir o som do filme mesmo narrativamente. Ele é mais que um sonoplasta apenas. Ele é mais que um sonoplasta, exatamente. Não é um mero sonoplasta. Ele vai criar sons para o filme, ele vai pensar e posicionar os sons na narrativa, assim, e usar como mais do que só um suporte à imagem, né? Mas não necessariamente o som da cena, essa compreensão que o Walter tinha de que não necessariamente o som da cena ele precisa ser só descritivo. Ele não é um som óbvio, né? Ele não é só a descrição da cena, ele também adiciona camadas ali, né? E o Conversação é um exemplo primoroso disso, assim. Acho que certamente é um filme que precisa ser assistido se você tem interesse em som de cinema, assim. Hã? Olha ali, ó. Ali o quê? Parece um esquilo. Aonde? Passou no muro aí. Tem um lagartinho aqui. É um lagarto. Ali. Um macaquinho. Parece... É um macaco aquilo, não é? É um sagui? O que é? Eu não tô vendo mesmo, pô. Nossa, tô cego. Quer ver? Daqui a pouco ele vai vir mais pra cá. Pelo vidro aqui. Ele tá camuflado. Aqui, assim? Ali, ó. Ali, ó. Olha ali, ó. Olha lá. Olha lá. Subiu. Eita. O que é aquilo? Tá vendo? Não é um sagui? Acho que pode ser um saguizinho, hein? Aqui tem gambá também, viu? Aqueles gambazinhos. Pode ser também. Não dá pra ver o que é direito. Mas... Bom, daqui a pouco ele passa pra lá e vai dar pra ver o que é. Aqui é cheio de bichinho. Aqui tá cercado por palmeiras, né? Na floresta de palmeiras, aqui tudo que é lado, aqui, cercando a gente aqui. Tem mais árvore do que muita rua em São Paulo. Isso. Exatamente. Então, hoje o técnico de som ele pode ser considerado um sound designer, mais um sound designer? Não. Aí é diferente. O sound designer ele trabalha na pós-produção,
O técnico de som Trabalha na própria produção. durante a produção. Ele tá ali para captar a cena, o som da cena. O sound design só trabalha na pós, só fazendo a... O sound designer ele tá presente ali na pós, exatamente. Mas que o Walter Murch ele era o montador dos filmes do Coppola também. Ele montava também. Montava. Então ele tinha esse entendimento de que dava para construir. Um saguezinho parece. Que fofinho. Aqui é realmente fauna e flora privilegiada de Brasília. Eu nunca imaginei que ia encontrar sagu em Brasília. Eu nunca podia imaginar, rapaz. O que tem muito aqui né? O lagartinho é característico, né? Reptilianos não faltam. Agora, sagu eu não pensei que ia encontrar. Não. Reptiliano disfarçado aqui de político tá cheio. Hein? Tá cheio. Cuidado, não deixa esses saguizinhos encontrarem o monolito não, vai dar ruim. Monolito, é verdade. Pra falar nisso, o Kubrick também utilizava muito bem o som, você não acha? Usava, realmente. E é um precursor, assim, né? Antes de... Você considera, então, que ele trabalhou bem o som, não? Acho que ele trabalhava muito bem a narrativa sonora ali. Eu acho que o filme que eu me lembro, assim, que o som é primoroso é 2001, você não acha? Com certeza, 2001 é maravilhoso, cara. Nossa. Aquela trilha musical, né? É um coral, né? Como é que é o nome do grupo? É um coral de vozes. Aquela trilha do Monolito ali é só voz, né? Não tem instrumento. A capela, né? Mas eu não lembro. Aí eu não lembro. Cara, quem que... Maravilhoso. A trilha sonora lá do... Assim falou Zaratustra, é maravilhoso. Foi bem escolhido, você não acha? Pô, e o Kubrick fazer uma ficção científica, acho que todos os filmes dele estavam meio à frente, né? Você assiste hoje e o bagulho não envelhece, parece que todos os filmes dele estavam muito à frente. Parece que não envelhece, venceu o teste do tempo, assim. Mas é impressionante, sobretudo, o 2001, cara, porque 2001 é um filme de ficção científica completamente bem resolvido, né? E também não é um filme fácil e... Não, e naquela época... E o público odiou o filme na época. Odiou? Jura? Sim. Olha só, não sabia. O filme, até hoje tem muita gente que não suporta o filme e não assiste. Já me falaram isso. Eu não suporto... Eu não tenho saco pra ver esse filme. Aquele é longo, né? Não entrega, não é uma narrativa. Não é um filme de... É porque ficção científica o pessoal já associa a algo estilo Star Trek, Star Wars, não tem nada a ver. Mas ficou consagrado como um filme clássico, né? Totalmente clássico. E acho que sem 2001 não existiria Star Wars, né? Então... Não existiria. Mas é que o 2001 não tem guerras espaciais. Não, ele é um filme filosófico, né? Uma outra, eu acho que a parte assim mais tensa, realmente, que tem que envolve até um assassinato, é a parte do HAL. Que o astronauta vai tentar desligar o HAL. É um momento de suspense, né? Só que é muito lento também. Demora, acho que só aquela cena deve estar meia hora, ele lá para desligar o HAL. Ele vai desligando assim, né? Aqueles blocozinhos assim, ele vai colocando para dentro lá. Demora meia hora essa cena aí. Muita gente, claro, o pessoal hoje não aguenta isso. É difícil para o público, né? É outro ritmo. Outro ritmo. E também é muito complexo, é uma história bastante complexa. Então a gente não entende esse filme aí. Mas é isso, tão influente que eu acho que não tem cineasta que não tenha assistido e não tenha o Kubrick como referência, para o bem e para o mal, assim. Isso, é verdade. Bom, o Kubrick que foi agora eu não vou falar disso, lógico, né? Mas só para citar, dizem que foi ele que fez muitas cenas da Lua, do pouso na Lua. Viu? Tem essa teoria da conspiração. Você viu essa lenda? Você deve ter visto alguns filmes aí sobre isso. Que ele trabalhou com a NASA, ele trabalhou. Até as lentes a NASA deu para ele depois. Ele desenvolveu, ele tinha o Barry Lyndon, né? Que era um filme que só foi iluminado com luz de velas, né? E aí para isso eles precisaram desenvolver uma lente especialmente para aquele filme. E a tecnologia da NASA, aquilo ali. Isso aí sabemos, né? Pouso na Lua. O que você acha? Que foi ele que fez as cenas. Né? Contrataram ele por causa de 2001.
né? Porque veio contratar quem? Falou assim, precisamos de alguém aí para fazer as cenas do pouso. Só tinha ele. Só tinha ele. Aí ele foi recrutado e depois ele colocou todos os códigos, né? Como que confessando o que foi feito, ele colocou toda essa confissão no filme O Iluminado, The Shining. Sério? Assiste o The Shining. Não lembra que o menininho lá, ele usa uma blusa, um pullover, que tem um foguete da Apollo 11, escrito Apollo 11. Olha só. O filme todo o filme, do começo ao fim, é uma codificação que, veja, eu já fiz essa decifração desse código. Outros já fizeram também, outros fizeram antes de mim até. Tem filmes aí, tem documentários fazendo essa decodificação dos códigos. Tudo que o Kubrick colocou ali, né, são indicações de que ele realmente fez a fraude. Dizem até que o personagem lá, o Jack Nicholson, que faz o sujeito lá, que enlouquece dentro daquela mansão, né, ele enlouquece, era o próprio Kubrick, em crise de culpa, por ter feito a falsificação. Olha só. Então ele vai enlouquecendo, sabe? Mas para mostrar que ele estava com crise de consciência pelo que ele tinha feito. Agora, deu um baita filme. O Iluminado então, acho que é o meu favorito. Assim. Um grandes filmes, né? Um dos grandes filmes. E tem vários outros detalhes que revelam isso durante o filme, sabe? Vários outros. Tem umas cenas lá, por exemplo, em que lembra que o Jack Nicholson pega uma bola assim, começa a bater e joga ele fica jogando a bola assim, bate e volta com a bola na parede lá do hotel, né? Se você reparar assim, onde ele estava jogando as bolas era nos desenhos indígenas, mas assim que lembram foguetes. Sabe? Aqueles desenhos que lembram foguetes. E parece que o Jack Nicholson joga, acho que exatamente 11 vezes a bola ali. Tudo é contado nesse filme, tudo foi milimetricamente contado. Por exemplo, aquelas duas menininhas que aparecem, as gêmeas, seriam uma referência ao projeto Gemini da NASA. E aquela cena lá que ele abre a porta e tem um cara vestido de... É isso, né? Um cara vestido de cachorro, não é? Isso, não sei se era cachorro, não me lembro. Aquela cena é a mais bizarra. Muito bizarra. Parece que ele estava fazendo um felátil, não é? Exatamente. Algo assim. E um cara de terno lá, um engravatado. Muito bizarro. Pra ele, assim. Isso, aquilo também tem um significado que no momento eu não estou lembrado o que é, mas também tem um significado, certo? Essa cena é a cena pra mim mais fora do nada, aquilo lá contando não explica nada, tchau. Sim. E aquela mansão parece que simboliza seria um símbolo do próprio Estados Unidos, né? Seria um símbolo assim dos Estados Unidos, a casa, sabe? Aquela mansão, né? No meio da neve ali? Isso, no meio da neve. É pra Sibéria aquilo ali. E o Fusca, lembra do Fusca? Que eles vão de Fusca. Tinha uma discussão do Fusca, né? Fusca amarelo. Tem uma discussão do Fusca que a cor e o carro foi o Kubrick que quis especificamente aquele. Por que o Fusca? Você lembra que o Fusca, ele faz um percurso até o hotel bem longo lá, né? Vai fazendo aquele percurso. Aquele seria a representação da águia, do foguete da Apollo, entendeu? Seria uma representação do módulo espacial lá que vai, né? Então ele seria isso, o Fusca, e você veja que o Fusca estava lotado de mala. Quando eles chegam no hotel, não sei se você lembra, no hotel, descarregam as malas no saguão, o saguão estava lotado de malas. Tinha uma montanha de mala. Carro de palhaço. Como é que poderia ter cabido tudo aquilo ali dentro de um Fusca? Mas o Fusca, ele surpreende. Não, mas não é possível. Aquilo ali jamais entraria no Fusca, toda aquela bagagem. Não tem aquelas cenas lá, eu não sei de onde vem essa imagem, né? Mas tipo de um Fusquinha carro de palhaço, assim, que começa a sair vários palhaços dentro do Fusca. Não sei de onde vem isso, eu tenho isso pra mim. Eu lembro disso. Sim. Lotar o Fusca de coisa e... Sim. É verdade. E... Rapaz, então você sabe que, por exemplo, a nave, o módulo espacial, parecia que também... Como é que o módulo é extremamente pequeno, né? O módulo espacial, a águia, o módulo de pouso, é muito pequeno.
E lá dentro estavam 3 astronautas. 3. E todos os equipamentos lá dentro, né? Os computadores da época eram verdadeiros mainframes, né? Como é que eles colocaram um computador de bordo lá na nave, combustível, tudo cabendo dentro de num espaçozinho minúsculo, tipo um Fusca. Então o Kubrick ele quis dizer, aquilo ali é um absurdo, entende? Total. Esse tipo de... Olha só. É muito engraçado, mas a gente não está aqui fazendo um vídeo sobre isso. Mas, cara, você já deve estar também já cansado, o público já estamos aqui há um bom tempo falando, né? E vamos encerrando o negócio aqui. E quero que você fale aí, meu caro Henrique, deixar suas últimas considerações e falar algo que eu não tenha te perguntado, aí não sei, sobre som, você poderia falar aí Você, por exemplo, muita gente deve estar pensando nisso, vendo você, se inspirando, falando, acho que eu vou nessa. O que você acha? O pessoal é uma boa, o pessoal, você é técnico de som, vale a pena? Olha, eu acho que venham só se vocês tiverem muita vontade. Que isso? Vale a pena, gente. Olha aqui onde é que nós estamos aqui. Estamos numa mansão aqui. Lembra que eu falei lá no começo, só que é a exceção. Não sejam enganados, não. Não cai na fake news aqui, não. Mas é isso. Acho que para fazer cinema, para trabalhar com cinema, tem que querer muito mesmo, infelizmente. Porque não deixa de ser um trabalho. Eu acho meio absurdo dizer que você tem que querer trabalhar, né? Não, mas graças a Deus parece que você... Não falta trabalho para você, né? Você sempre tá... Graças, ainda bem, eu consegui, hoje eu tô numa certa estabilidade, mas a gente passa perrengue também. Já passou. Passa perrengue também, ainda passo, inclusive, mas é isso, o audiovisual é uma área muito incerta, trabalhar de freela você fica sempre na tensão assim, será que vai dar uma crise econômica, não sei o quê, porque qualquer crise dessa afeta. Não tem segurança nenhuma, cara, e tá todo mundo na área ansioso. Uma guerra. Não, aí eu até vou te perguntar, mas você não menciona a palavra da doença, porque senão me derrubam aí. Né? Mas aqui, durante 5 anos atrás, durante aquele período lá... A gente ficou sem filmar. Um bom tempo, não foi? Um bom tempo. E aí, o que você fez? Você estava já com umas boas economias, você foi levando? Eu dei a sorte que... eu dei a sorte que eu tive... Eu peguei um longa-metragem para filmar logo antes de começar, né, de estourar. E esse longa-metragem foi muita sorte mesmo, porque geralmente não é assim. Me pagou à vista. Então eu tava com o dinheiro do longa ali que me segurou. Mas depois eu tive que voltar meio sem receber. Quer dizer, recebendo só uma ajuda de custo para a volta mesmo assim, mas foi perrengão. E o dinheiro foi indo, né? Então é isso. E eu também tinha algum dinheiro guardado, mas gastamos tudo ali para segurar. E o pessoal aí em geral, você tinha contato nesse tempo? E qual era o clima? Muita gente foi diversificar. Eu mesmo, enfim, tentei trabalhar em coisas mais de pós-produção, né? Me meti a mixar porque ainda teve, né, algumas lives, né, a galera fez, muita gente conseguiu ir para o mercado de lives, né, mas também muito reduzido, e muita gente foi, sei lá, virou motorista de Uber, sabe? Muita gente teve que procurar outros trabalhos. Teve que procurar outros trabalhos que não tinha nada a ver com o audiovisual, buscar uma renda complementar para segurar. E tiveram uns poucos sortudos que estavam na folha de pagamento de serviços de streaming, né? Que os streamings, eles... A Amazon, Netflix, eles liberaram um fundo de emergência ali. E teve o auxílio emergencial também, que ajudou bastante, né? A gente conseguiu. Muita gente teve que recorrer mesmo. Exatamente, não tinha muito como. Eu lembro que muitos atores famosos tiveram que pegar esse auxílio até, não sei se por necessidade ou por... Eu me lembro, a Norma Bang, eu me lembro disso, que até a Norma Bang aí pegou o auxílio, mas... tiveram uns casos também de fraude. De abuso. Né? Mas de abuso, né? Mas eu acho que, sinceramente, assim, deveria ser... Não deveria
fazer pergunta não. Todo mundo, quem não tá trabalhando, é isso. Não importa se já tinha um lógico, dinheirinho lógico. ou não ali, velho. Pô, Era burocrático, não? Tinha umas burocracias, mas da gente que não conseguiu pegar isso aí por causa de umas burocracias, umas exigências. Então, tinha que ter sido mais desburocratizado, assim, liberado realmente uma verba, eu acho pelo menos, né, sem que, mas infelizmente a gente pegou um péssimo presidente na época, né? Certo, claro. Você já aproveita e faz a sua militância, né, meu amigo? Mas o pessoal vai cair de pau em cima de você. Sabe que aqui no canal tem gente de vários espectros, né? Eu tô nem aí. Tudo bem, né? Ai, meu Deus. Muito lacrador aí, você vai ter que aguentar. Mas lacrador tá cheio. Rapaz, antes de encerrar contigo, eu ainda queria te... Você já viu o disco voador? Não, né? Não, nunca vi. Você acredita? Cara, não. Mas assim, se aparecer eu vou levar um choque, assim. Sei. Eu tenho interesse por histórias. Você já teve experiências paranormais? Não, nunca tive. Você nunca viu nada, então? Nunca vi nada. Nada de estranho, né? Cara, Nem não eu foi, também, não foi por falta de querer, vou te falar, viu? Porque eu era um grande curioso dessas Não, paradas. mas você sabe que... Adoro Você filme de sabe terror, que filme de ficção existe uma científica. mística em torno dos ruivos, você sabe disso, não sabe? Tem uma mística? Que é o quê? Não, por exemplo, lá o Jack Parson, tava falando do Jack Parson, né, eles faziam os rituais Babylon. Ele largou a esposa dele, né, ele era casado, ele largou a esposa dele porque ele estava procurando a mulher escarlate para formar o casal perfeito, para gerar o filho perfeito, igual o Zé do Caixão, lembra? O Zé do Caixão vivia atrás do gerar um filho perfeito, era isso. Ele queria fazer o ritual Babylon com uma mulher perfeita, né? Mulher escarlate, como se chamava. E essa mulher escarlate quem era? Era uma ruiva. Olha só. Tinha que ser uma ruiva. E não é que ele encontrou a ruiva? Olha só. Uma atriz. Um dia lá ele tava ali, né? Nas proximidades de Hollywood lá. Ele morava ali, na Califórnia. E aí, rapaz, ele conheceu assim, num acaso total, entre aspas, uma ruiva que se apaixonaram à primeira vista. Na hora, rapaz. E ela virou a mulher escarlate. Olha Acredita só. nisso? Meu Deus, hein? Então, Parabéns. existe uma mística em torno disso, né? Eu ouvi uma história que ruivos eram caçados, né? Na Idade Média. Na Inquisição, né? Tipo, na Idade parece Média. que ruiva era um símbolo de bruxaria, um sinal de bruxaria, né? Era assim, como era muito raro. Tinha um grau de racismo ali também, então, né? tinha, mas na Idade Média era assim. Se o sujeito tinha um olho azul e outro verde. Tem pessoas que têm um olho, assim, um azul, já eram considerados bruxos. Já era queimado na fogueira, porque achavam que era um sinal do demônio. Né? Mas ruivo era muito ligado, pelo menos na Idade Média do Reino Unido ali, né? E tal, foram os povos subjugados, né? Era a galera, os irlandeses, né? Noruegueses, escandinavos. Também. A Irlanda, se eu não me engano, acho que é o país com maior concentração de ruivos, né? Então é uma marca muito... Eram considerados bárbaros. Né? Exatamente, então aí já aproveita, já junta, né? Faz a propaganda ali para tentar erradicar os... Eu acho que agora você está falando, eu acho que podia ter esse componente, certo? Eu acho que certamente tinha essa... De perseguir os povos ditos bárbaros, né? Que às vezes invadiam a Europa lá e tal. É verdade. Depois, né? Falar em cidadão na Idade Média é anacronismo, né? Mas mais pra frente, os irlandeses viraram um estereótipo, né? Cidadão de segunda categoria, pegavam os piores trabalhos, eram comparados... É mesmo? Tem... Cara, pois eu já vi, tem umas ilustrações péssimas, se você pesquisar na internet. Então quer dizer que você já andou vendo qual é o histórico que acompanha os ruivos e muitas épocas não foram favoráveis. Pesquisei de curioso, né? Mas hoje em dia... Mas você nunca foi. Você nunca sofreu nada. Muito pelo contrário. Você foi beneficiado. Até falou,
Não, no Brasil é outra coisa. Ser ruivo no trópico é outra coisa, mas eu dei uma pesquisada de curioso na história dos ruivos, né? Meu povo, todo mundo falando que é meu povo, né? Que eu devo ser. Tinham vários ruivos famosos no cinema, né? Ruivos eu não conheço, mas ruivas. Rita Hayworth não era ruiva? A mulher ruiva é muito sexualizada, né? Muito. Assim, muito. Rita Hayworth, não sei, muito... se não me engano. Lembra da Lucille Ball? Cara, fazia... Eu sou péssimo com o nome de ator. A Lucille Ball, que fazia o I Love Lucy. Sim. Ela era ruiva também. Né? Então, era a Nicole Kidman é ruiva. Mas homem ruivo... Nicole Kidman. Homem ruivo não tem tanto não, pô. Aí que está, não lembro. Até porque não me interessa pra isso. Mas eu realmente, no momento, eu não lembro. Mas homem ruivo não tem tanto não. É uma fantasia mais feminina, assim. Quer dizer, masculina olhando pro... Falar isso. Você já namorou uma ruiva? Não. Mas os ruivos têm um grupo secreto. Isso é verdade, ó. Tô aqui. Esse é o furo. Tem um ruivo secreto do Brasil aí. Todos os ruivos do Brasil se conhecem. É mesmo? É verdade. A fofoca come solta nesse grupo aí. A gente sabe de tudo. Peraí. Vocês têm tipo uma comunidade. Deve ter comunidade nas redes sociais só de ruivos. Aí você entra lá. Não, um grupo do WhatsApp que é secreto. Que eu tô falando aqui só pra os seus seguidores. Não, é mentira. É mesmo? Existe isso? Não, mas existia comunidades, né? Acho que no Orkut não existia. Lá no Orkut tinha lá. Não, eu sou ruivo com muito orgulho. Que é uma grande besteira. O que existe é um encontro de ruivos que a galera fazia. Não sei se ainda faz. Lá em São Paulo fazia no Ibirapuera, é sério, velho. Você sabia disso? É um absurdo, cara. Só tinha ruivo lá, só aparecia ruivo. Então, aparecia ruivos e simpatizantes, assim, também que é um negócio mais absurdo, eu não entendo, velho. Não, ou senão gente... simpatizantes de ruivo? Gente que se atrai por ruivo. Com o cabelo pintado. Eu nunca fui num desse, pra falar a verdade. Mas tinha isso aí. Não, mas você tava na Inglaterra existe o Kick a Ginger Day. O dia de chutar um ruivo. Kick a Ginger? Kick a Ginger Day. Isso é um pouco macabro, né? Eu tava falando por claro. Tem um preconceito com o ruivo na Inglaterra que é muito pesado, assim. Pesado. Até hoje. É porque os ingleses não gostam porque esses povos se antagonizaram, né? Se antagonizam até hoje com o Império Britânico e querem independência, aquele negócio. E foram subjugados, né? É isso. Então tem um preconceito ali, tem um estereótipo. Estereótipo de ruivo burro. Né? Tem bastante. Burro? Geralmente são todos CDF, cara. Você conhecia gênio CDF? É assemelhado com caipira, assim, um negócio meio de caipira, assim. Na Inglaterra, né? Não tô falando aqui. Aqui é outra coisa. Tipo, acho que os americanos têm os ruivos CDF, né? É muito filme americano o ruivo CDF. Não sei por que isso, cara. É engraçado. Mas na Inglaterra ali tinha esse estereótipo. Não sei o quão forte é agora, né? Porque eu nunca fui pra lá. Nunca fui pra Europa. Mas... Sim, rapaz, muito legal. Você falou de um negócio aí, rapaz, vê se você me lembra. Você estava falando aí relacionado a ruivo. Você estava falando de um negócio de que na escola, o que você passou lá? O que foi? Me lembra aí, rapaz. É que eu tô meio com Alzheimer aí. Na escola? Situações que você passou, por ser ruivo. Conta. Não, era só. É isso. A vida toda meu apelido é ruivo, né? Porque eu sou ruivo. E o povo é muito criativo. Seria isso, né? Então tá jóia. Meu caro, última pergunta. Ficção científica, o que você gosta? Obrigado, hein? Muito obrigado, valeu. Ciro, grande Ciro. Ó, tá entrando a cervejinha aqui. Não mostra a marca. Tá entrando uma cervejinha. Ficção científica, o que você gosta? Gosto dos clássicos, cara. Star Wars. Star Trek é uma grande falha de caráter minha, eu não assisti. Preciso assistir. O 2001 que a gente tava falando.
Contatos Imediatos do Terceiro Grau, acho muito foda. Aquele filme lá do... Contatos Imediatos do Quarto Grau. Viu isso? O pessoal gosta muito desse filme aí. Do Quarto Grau, é isso? Do Quarto Grau. É com aquela atriz, a Mila Jovovich, sabe aquela que fez o Quinto Elemento lá? Fez o Resident Evil. Um sex symbol, né? Total, nossa. Do filme B Total. Porra, Resident Evil era foda, eu jogava os joguinhos. Você gostava? Eu adoro, rapaz, o Resident Evil. Mas eu assisti acho que só 1 ou 2 só, que eu achei. Acho que já depois eu não sei. Acho o que pegou meio... mais pra mim foi os jogos mesmo. Eu assisti o 1, acho que assisti o 2 também. O 1 é completamente filme B, né? Filme trash, né? Nossa, mas muito bem filmado. É bom demais. E não tem nada a ver com o que virou depois, né? A franquia, assim. Eu acho, pelo menos. Ele é outra pegada também. Cara. Aquele filme do campo de concentração de ETs. O Distrito 9. Distrito 9, adoro esse filme, cara. Esse filme é muito da hora. Eu acho muito legal. Muito legal. Que os ETs são como se fossem uns insetos, né? Umas baratas, algo assim. Camarões, né? Camarões, isso. Total. Que é do cara do Peter Jackson, não é? Peter Jackson? Cara, eu não me lembro. Olha, aí não, acho que não é de Peter Jackson. Não é? Pô, eu não me lembro. Esse diretor, ele fez outros filmes também nessa... Mais ou menos filmes parecidos. Sempre faz com a mesma temática, sabe? Mesma temática. Só que, olha, eu não tô lembrando esses nomes, não. Velho, Alien pra caramba, pô. Não dá. Adoro o filme Alien, né? A franquia toda. Gosto muito. Do Ridley Scott. Grande. Prometheus, eu achei muito bom. Eu gostei. Eu sou do time que gosta do Prometheus. Eu também, eu gostei. A galera acha que esse filme tem uma má fama que ele não merece. E Blade Runner, você gosta do Blade Runner? Blade Runner eu adoro, cara. Pô, Blade Runner é muito foda. É muito, não? Blade Runner e o... Harrison Ford tá perfeito nesse papel. Agora, Richard Howard, principalmente, né? A sequência eu não gostei muito, não. Não gostou? 2049. Você gostou? Eu achei até bom. Eu gostei, até que eu gostei. É do diretor lá, como é que é? Villeneuve. Denis Villeneuve. Esse eu me lembro. E o Duna? O que tu achou do Duna? Esse eu não assisti. Não viu? Eu só vi o Duna do David Lynch. O Duna do David Lynch foi o pior filme do Lynch, né? Esse é considerado o pior filme do Lynch. Mas você vê que até o pior filme do Lynch tem o... Cara, o seguinte, não é que eu adorei o filme, mas também não detestei. Não, então, ele não é esse desastre. Eu não acho tão ruim assim, não. E hoje é um cult também, não virou um cult, até porque você vê os atores que tem lá. O Sting participou, tem a participação do Sting. Tem o Sting. Tem vários atores que eu não sei o nome agora, mas eram atores veteranos. Tem até o ator que fez o Capitão Picard lá, o Jean-Luc Picard. Então, que é do Star Trek. O Star Trek, que também fez o X-Men, que faz o Professor Xavier. E tem um filme muito bom, ficção, aquele Tropas Estelares. É do Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Esse cara é foda, cara. Assistam Robocop e Tropas Estelares, velho. E outro também dele é o Vingador do Futuro, né, com o Schwarzenegger. Esse aí eu não vi. Esse aí eu não vi, não. Esse que é muito legal. É o Total Recall. Não Tá. confundam com o que fizeram agora recentemente. Acho que não sei se é o remake, eu não vi. Chama Total Recall também. Mas esse do Paul Verhoeven é dos anos 90. É de 90 e... Não me lembro o ano aí. 92, sei lá, por aí. 93, o Total Recall. Nesse filme tem praticamente não é a estreia, porque ela já tinha participado até de um filme do Woody Allen. Do Stardust, do Memories, do Woody Allen. É a Sharon Stone. Ela se destacou nesse filme aí, Vingador do Futuro. Ela aparece como uma vilã. Total Recall. Sharon Stone. Precisa assistir esse filme aí. Não assista aí que você vai gostar. Assista que é um filme divertidíssimo, sabe? Mas você se diverte do começo ao fim, não tem. É incessante. O que eu gosto do Paul Verhoeven é que ele tem um equilíbrio entre dizer alguma coisa de interessante e ser não deixar um filme. Deixar num tédio. Não é um filme palestrinha. Não é um filme de fazer sermão, sabe? Exato. De filosófico, mas o filme dele, aí que tá, ele também faz pensar, né? Ele também traz muita profecia, alerta. O Robocop, por exemplo, ele previu
Robocop de 87, se você for ver, quando a gente assistia o filme, até entre nós na época a gente falava, será que o futuro vai ser assim, meu, tão violento, né? Corporações mandando no mundo. E aconteceu exatamente né, o que o Robocop previu. Ele é um diretor muito crítico, ele tem uma... Dizem até que Robocop seria uma crítica ao capitalismo corporativista. Corporativista, sim, com certeza. E também adiantava já uma crítica à sociedade policial, né? Exato. Big Brother, né? Quase que Big Brother. Eu acho que vai por outra veia que o Big Brother, né? O Big Brother é meio, sei lá... Mais de vigilância. Você quer dizer assim, uma sociedade policiada, você quer dizer isso? Exatamente, de policiamento ostensivo, né? Isso, né? Tipo, que é o que a gente vê agora, a galera querendo a solução para problema de violência. Você quer dizer assim, isso, policiais que têm uma permissão para exterminar, sair exterminando. Assim. Que tem a permissão para exterminar e que não sentem... são desumanizados, né? Então, aí o Robocop simbolizaria esta desumanização, né? Máquinas que saem programadas apenas o objetivo final, né, do programa, né? É esse, né? O que deu errado ali foi justamente foi o lado humano, porque eles achavam que o Murphy, né? Ele estaria tipo tinha morrido já. Não teria alma, mas ele ainda tinha resquícios e acaba se voltando contra. Porra, Robocop é maravilhoso, cara. Vocês são Robocop. Puta filme, velho. Nossa, eu adoro falar de Robocop. Não, e o 2 também é muito bom, né? Então, eu só assisti o 1. Mas o 2 é muito. Ainda continua mantendo. Ele foi dirigido pelo Irving Kershner, o mesmo diretor do Império Contra-Ataca. Então tá muito bem dirigido, viu? Muito bem e não... O Império Contra-Ataca é o segundo, o segundo e a parte 5 da... Parte 5, que é o melhor filme, né? Que é considerado... a maioria prefere o Império Contra-Ataca. Eu acho. Qual que é o seu Star Wars? Que tem a revelação do... Porque esse filme é mais dramático, né? Ele é mais dark, ele é mais dark, mais dramático. Aliás, spoiler, hein, ó. Não, todo mundo assistiu, pelo amor de Deus. Star Wars, quem é que não sabe? Né? Meu Deus do céu. A parte lá da luta entre o Darth Vader e o Luke, né? As cenas mais icônicas do cinema, né? Que o Luke perde o braço e... Luke, eu sou seu pai, né? Isso, aí fala assim, eu sou seu pai. Essa cena é boa, pô. Essa cena é icônica demais. Não tem nada de pirueta de luta de sabre de luz ali. Você vê a luta é meio... Até acho que talvez pros padrões de hoje é meio tipo... Não, totalmente parada, assim. É uma cena tensa. Comparado com hoje. É uma cena tensa. Você vê, pô, muito mais próximo do que seria uma luta de espadas. Eu acho, quer dizer, né? Imagino. Acho que ninguém daria uma pirueta, né? Isso mesmo. Mas é isso aí, muito legal. Pô, Cláudio. Não, meu preferido aí ainda é a Nova Esperança, a parte 3. A parte 4, que é o The New Hope. Né? Porque foi o primeiro Star Wars que eu assisti, quando era criança ainda. Né? E o filme redondo. Filme redondinho. Né? Que é o filme que tem começo, meio e fim. Exato. É o filme redondo. O Contra-Ataque ele já faz um arco, ele faz uma continuação. Porque o George Lucas que o George Lucas ele fez esse filme sem saber se ele ia poder fazer outro. Se ele pensou ele até pensou que ia ser um fracasso. Ele estava pessimista. Sim, você lembra? Você sabe disso? Ele deu várias entrevistas falando isso. E o pessoal que estava fazendo o filme, produzindo, estava entendendo nada. O pessoal, os técnicos, estava achando até tudo aquilo ridículo, né? Era um negócio ridículo. O pessoal usando aqueles... Parecia um filme B, né? Filme B mesmo. E ninguém estava entendendo nada. E até o Alex Guinness também estava lá, que era um ator de filmes, geralmente filmes estilo David Lean, né? Ele tinha feito aquele filme do David Lean, o Passagem para a Índia. O Alex Guinness era ator de filme sério, dramático, ele fazendo uma ficção científica. Né? Muito estranho mesmo. E ninguém estava entendendo nada. O próprio George Lucas, ele falou, acho que esse filme aqui vai ser um fracasso total. Ele até apostou com o Spielberg, né? Ele fez uma aposta lá
ó, acho que isso aqui... Apostou contra si mesmo. Falou, isso aqui não vai dar certo. E virou aquilo, né? Porra. Virou aquilo. Grande. E pra mim foi muito marcante, cara. Ver aquelas cenas, cena final principalmente, né? Do Luke, quando ele tira os instrumentos e confia na força, ele ouve a voz do... Ele fala assim... Ouve a voz do ali. Pô, aquilo Usa ali pra mim é força, demais. Luke. Pô, aquilo pra mim é demais. Mas é isso daí, rapaz. Então, eu desejo que você... sempre que a força esteja com você, meu caro Henrique, tá certo? E eu te agradeço imensamente, cara. Pô, e eu na que nossa agradeço folga a aqui, né? oportunidade. Eu abusando de você na folga. Você 2 horas de entrevista, você cara. querendo descansar. Eu nem queria falar nada, falei que não ia falar nada. E te peguei aí e tivemos esse agradável bate-papo aí, rapaz. Muito legal, cara, valeu e sucesso total para você, né? Que o nosso filme saia aí. Sucesso né? pra nós. Vai sair, vai ficar lindão. E você vai ser um dos grandes culpados aí, certo? Pelo filme. Culpados é uma Né? palavra. Os grandes culpados aí, depende do que acontecer, né? E, então, vocês já sabem aqui está um dos culpados, certo? Isso aí. Então, isso mesmo, gente. Obrigadão de novo aí, Henrique. Claro, Um abração, obrigado. cara. Um abração, cara. Isso. Tudo de bom pra você. Tá, Vai obrigado. virar cineasta, hein? Vai virar cineasta Do que de isso, cinema. de maneira nenhuma. Obrigado aí, gente. Até a próxima. Valeu.